Quando eu ouço uma música, eu imagino aquela pessoa cantando e sentindo aquela música do jeito dela. Enfim, fazendo caretas e sentindo mesmo a música, tendo emoções com relação a ela. Isso influencia na qualidade que a pessoa vai cantar? Muito. A voz ela tem 3 camadas, tá? Física, psíquica e fisiológica. Eu dei uma demonstração da parte psíquica aqui. Por exemplo, o seu pai está marcado no seu comportamento. O que revelou o seu pai foi a condição psíquica, não foi a parte vocal apenas. É o quanto há uma influência dele no seu comportamento como um todo. O seu pai, ele não está marcado na sua voz. Seu pai está marcado em você em tudo. Porque ele é uma referência em tudo. Ele provoca saudade. Então, se ele provoca saudade, automaticamente ele causa ausência. Você percebe a ausência dele, ok? Então, quando você está cantando, há uma conexão psíquica ali. E se a sua emoção está diferente naquele momento, você pode perder a qualidade vocal. Entende? Você pode perder qualidade vocal. Se eu começar a falar uma história aqui e começar a ficar emocionado, minha voz vai mudar. Sim. Porque muda o meu jeito de respirar, porque há uma questão cardiorrespiratória envolvida. A respiração influencia diretamente na vibração das pregas vocais. Então, por exemplo, eu sempre dou um conselho para os meus alunos: quando você estiver muito nervoso, respira mais lento. Porque senão a voz vai começar a falhar demais. Faça respirações. Respire mais vezes do que você está acostumado a respirar para normalizar essa sua respiração vital, a respiração vital, não a respiração técnica, né? Não é igual o pessoal fala de respirar pelo diafragma e tal, não, tô falando disso. Tô falando da respiração vital. Pra se acalmar mesmo. Pra se acalmar mesmo, Uhum. sabe? Quase que uma meditação, né? Isso, porque quando você tá, ó, repara, eu comecei a falar em uma entonação mais lenta, mais sonolenta, e você desacelerado, tá vendo? Então, como que isso não influencia? Se eu influenciei em vocês agora. Então, automaticamente influenciou em mim e influenciou em quem me olha, em quem me escuta, em quem está me vendo. Há uma conexão muito grande entre o emissor e o receptor. E a sua falta de controle vocal pode deixar a sua audiência confusa. Entende? Então, eu, por exemplo, para dar aula, por exemplo, eu estou aqui e as pessoas não fazem ideia de como eu tive que estudar muito para estar aqui. Não hoje. Uma vida. Porque eu não sabia conversar com as pessoas em público. Por causa de uma condição que eu tenho. É uma coisa legal. Eu vi no seu perfil, né? No seu release, que você tem, né? Um autismo. Eu gostaria que você explicasse como que é isso. Pô, caramba, eu acho que essa é uma coisa que eu queria muito contar aqui. De verdade. Por favor. Porque eu nunca conto. Né? Não tem no meu Instagram, não costumo dizer. Eu vim de uma família muito, muito pobre, muito, muito humilde financeiramente. Um barraquinho de madeira, chão de terra. Zona Leste? Zona Leste. Também sou da Zona Leste. Minha mãe semi-analfabeta, uma mulher incrível. E aos 7 anos, 8 anos, eu já comecei a ter alguns sinais de que eu não era uma criança típica. E quando chegou na 4ª série, os professores perceberam. Eu precisava de uma escola especial. Chamaram minha mãe, e por eu ser uma criança que converso e é aquele lance, você não parece. Minha mãe falou, não, meu filho é normal. Mesmo com o alerta da escola, tudo, meu filho é normal. Mas eu passei uma vida inteira ouvindo ela falar para as pessoas, olha, ele tem um pequeno distúrbio. E eu tenho um pequeno distúrbio. Não, esquece do diagnóstico, esquece de tudo isso, porque esquece. O que eu tenho é só um pequeno distúrbio. E aos 35 anos eu comecei a ter crises fortíssimas. Fiquei muito mal mesmo, assim, comecei a chorar sozinho, nem sabia por que estava chorando. E acabei tendo uma crise numa consulta com uma médica e ela me encaminhou para o psiquiatra. E ali, novamente, eu recebi o diagnóstico do autismo. E, pô, pra mim, por isso que eu queria falar aqui. Porque um monte de coisa que eu não entendia sobre mim começou a fazer sentido. Porque eu pude começar a conversar com especialistas e tirar dúvidas. Por que eu tinha dificuldade com isso? Por que eu tinha dificuldade com isso? Por que eu era assim? E eu parei de me sentir um homem mau, uma pessoa má. Eu comecei a entender que fazia parte
do aspecto que havia em mim, né? Do tanto que eu era típico ali. Então, o autismo, ele é algo assim desafiador para mim, muitas vezes no dia. E a interação na internet talvez seja a mais difícil de todas. Porque eu sei que do jeito que eu sou no dia a dia, assim, não gera audiência ali, tipo, não crio muita conexão com o meu público. E eu tive que aprender a falar de um jeito diferente. Então, consome muita energia minha. Consome muita energia ser alguém descolado. Não é natural pra mim ser o cara descolado, sabe? Então eu tive que treinar o jeito de falar, não apenas as palavras, o jeito mesmo, o tom de fala e tal. E quando aquilo que vai pro ar revela um cara descolado. Mas as pessoas não sabem quantas vezes eu fiz aquilo pra parecer um cara descolado. Então, por isso que eu queria falar desse assunto por causa disso, sabe? Porque as pessoas não, às vezes vai lá e faz uns comentários e fala, pô, ela nem sabe, cara, que pra fazer isso aí foi uma luta. Sim. E tem um nome, a síndrome Asperger. Asperger. Isso. É uma síndrome. Eu sou suporte 2, então tenho crises, né? Tenho crises, tenho dificuldades e tive que aprender a lidar com essas dificuldades porque eu não tive. Minha família nem entende isso. Sim. Né? Ela, tipo assim, quando fala pra ela, não, pô, você não tem nada. A gente conhece, é normal. É como se autista tivesse cara de autista, entendeu? Isso é uma coisa um pouco chata. Você não parece autista, mas por quê? Tem cara, autista tem cara, tipo assim, eu sou um gorila, tenho cara de gorila, entendeu? Eu tenho cara de elefante. Não, cara, o autismo ele é um conjunto de situações na vida de uma pessoa e que às vezes pode acontecer em lugares que não era para ter acontecido e às vezes acontece numa zona de controle onde ninguém tá vendo. Acho que é até legal você falar para ajudar quem está assistindo e não tem, né, um diagnóstico. Quais sintomas que esse cara pode se ligar assim de que talvez ele tenha algo parecido? Cara, ó, eu vou falar assim. Quando eu fui atrás, eu não fui por causa disso, tá? Eu fui porque eu tava tendo uma crise que eu achei que eu estava com depressão. É, o que eu ia falar. Eu não achei que eu tava... não, nada disso. Tá deprimido, tá? Eu achei que eu tava tá deprimido, legal. com ansiedade. Eu pensei em qualquer outra coisa, menos isso. Fiquei tão surpreso quanto qualquer pessoa, né? Porém, quando eu descobri, eu comecei a fazer muita pergunta sobre como que era. Primeira coisa que eu descobri é que nenhum autista é igual ao outro. Todo mundo tem seu jeito, assim, não tem níveis, além de níveis, tem jeitos. Mas eu tenho, por exemplo, as questões de dificuldade com iluminação, né? Elas geralmente me deixam mais confuso. Dificuldade, multidão, onde tem muita gente, sempre é muito difícil para mim. Tenho que sentar sempre no mesmo lugar. Isso é uma coisa minha, não quer dizer que todo autista é assim. Eu tenho dificuldade com qualquer tipo de mudança, mas eu acho que o principal, assim, a coisa que mais chama a atenção é o hiperfoco que eu tenho. Tudo que eu decido fazer, fico extremamente focado naquilo. O hiperfoco é muito grande em qualquer coisa que eu decido fazer. Então é uma coisa assim, a mente é muito barulhenta. Então se eu vou no shopping, o barulho lá é maior para mim do que para a maioria das pessoas. Parece que o ruído é muito grande, parece que eu já tenho um barulho muito grande. Sensibilidade. É muito maior. Embora a gente tenha, não estou dizendo todos, né? Tenha o mito, né, da inteligência e tal, quando a gente é atingido emocionalmente é muito forte, nós sentimos assim com muita profundidade. Tenho muita dificuldade com sarcasmo, com ironia, então eu já tive vários problemas do cara escrever um comentário de forma irônica, eu responder e depois o cara falou, não, eu tava sendo irônico, eu falo, pô, desculpa aí. Porque geralmente eu só conheço, só as ironias que eu já conheço, tipo assim, se você se ela ironia é uma coisa comum das pessoas, eu já aprendi que aquilo é ironia. Mas se é inédito, pô, eu tô levando ao pé da letra, tipo, e aí se você não fala, eu vou ficar criando expectativa em cima de uma coisa que você me falou e você não tava falando de verdade. Mas é um pensamento mais lógico que você tem? É porque na minha cabeça tudo é mais literário. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Se eu falo assim, ó, pra mim você é insignificante.
na minha cabeça é que você não tem um significado prático na minha vida. Eu não tô tentando te humilhar, entendeu? Sim. Não tô tentando te desprezar, eu só tô dizendo que você não tem um significado prático na minha vida. Você não me importa. Eu estou dizendo que você não me move do meu lugar para outro. Entendeu? Eu não estou falando que você não vale nada, que você não serve para mim. Eu estou dizendo que você não é importante para mim porque você não me importa. Eu não mudo as minhas ações, eu não mudo meu dia, meu jeito de ser por causa de você. Então você não é importante para mim porque você não me importa, não me move do lugar. Então eu percebo que as pessoas usam as mesmas falas que eu uso em conotações diferentes, né? Às vezes com o intuito de magoar, e eu não sabia disso, por eu não saber, eu usava a mesma fala, tentando ser literário, e estava magoando alguém. Na questão social é uma dificuldade. Exatamente. Então, o meu filtro era ruim. Eu falava coisas que para mim eu só estava sendo sincero e eu estava ofendendo, magoando alguém. Então, eu tive que ter pessoas para me ensinar isso, para mim poder começar, mas ainda tenho bastante dificuldade ainda. Para vir para cá foi um dia inteiro de muita meditação, de muito preparo e de tempo para me chegar e poder sentir o espaço, e sempre pensando, eu quero muito estar ali. Eu quero muito estar ali porque estranho, cara, tipo, porque eu não vou ficar falando lá, pô, acho que estranho. Então é muito Ele estranho. tá mandando super bem. Nossa, super. E aí tipo assim, eu tô desde o começo do podcast, eu tô mentalizando. Eu não paro de mentalizar. Respira. Calma. Eu ia te perguntar sobre o tratamento. Ele é assim? Ou existem medicamentos também que a Cara, pessoa pode... foi passado um medicamento pra mim, não por causa da síndrome, mas por causa do alto nível de ansiedade que eu tinha. Mas eu nunca tomei. Eu não quis tomar. Não sei se em outros casos também pode acontecer algum tipo de medicamento. Não é doença, ok? Então não requer medicamento. Se esse medicamento está sendo passado é por alguma outra situação que está junto ali, tá? Mas existe conversas, diálogos, informações que nos ajudam a nos relacionar melhor com a família, com as pessoas, e que nos ajuda a dar continuidade nos nossos projetos. E como eu disse para você, cada caso é um caso. Se você trazer um outro suporte aqui, e talvez alguém vai ter que explicar por ele. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!